A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha, você aí achando que a guerra comercial entre Estados Unidos e Brasil ia afetar só aço, soja e do nada, suquinho de laranja no radar. Uma das maiores distribuidoras de suco dos Estados Unidos resolveu processar o governo americano. Ou melhor, processar o Trump. Isso por causa de uma tarifa de 50% que ele quer impor ao suco de laranja brasileiro. E o motivo da tarifa... Olha, você já sabe caso você esteja aqui pelas notícias e não pelo uau no final. Bolsonaro, eleições e uma carta bem passiva-agressiva, vamos dizer, pro Lula. Hoje a gente vai espremer essa história até a última gota, entendeu? Espremer? Suco? Não. A gente vai ver o que tá por trás dessa tarifa, por que o suco virou peça de disputa internacional e como que isso pode afetar o café da manhã de quem mora lá em cima. E outra, você achava que o carro popular tinha morrido, né? Segura essa embreagem. Eu tô horrível de trocadilho hoje, vamos lá. O governo resolveu dar um empurrãozinho pro mercado automotivo e trouxe de volta os bons e velhos modelos 1.0 com uma roupagem moderna. Agora eles se chamam carros sustentáveis, e o melhor, com IPI zero. Pois é, isso até o final de 2026. Desde que sigam uma cartilha verde que inclui emissões baixas, peças recicláveis e fabricação nacional. Quem sai ganhando com isso? Olha, montadoras como Fiat, Volks e Chevrolet, que já saíram acelerando com campanha de desconto. E acho que eu preciso fazer um curso de roteiro, alguma coisa. Olha, e quem que sai perdendo? As locadoras de carro. Por quê? Porque elas estão em pânico com a desvalorização dos seminovos. Pois é, você não tinha pensado nisso, né? Hoje a gente vai falar sobre essa nova política do governo chamada Mover, que promete incentivar carros mais limpos, mais baratos e que ainda fazem um favorzinho pro seu bolso, caso você queira comprar um carro. Caso você seja igual a mim e não veja muito motivo em ter um carro, também pode ficar aqui no episódio porque é uma coisa interessante que vai impactar a gente. Antes de mais nada, só lembrando que você pode seguir o nosso podcast. É sério, você provavelmente ouve a gente e não segue ainda. E isso não é legal pra ninguém. É só você apertar ali no nosso nomezinho, pôr pra seguir, aí você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e também no mundo. Agora sim, vamos pro episódio. Mais uma vez, desculpa aí pela minha voz fanha, eu tô um pouco doente ainda, mas nada que impeça mais um episódio sinistro. Uma distribuidora de suco de laranja dos Estados Unidos está simplesmente processando o governo americano por causa de uma decisão do presidente Donald Trump. Ele quer impor uma tarifa de 50% sobre o suco de laranja importado do Brasil a partir do mês que vem. Olha, a empresa chamada Johanna Foods diz que os motivos apresentados por Trump para essa tarifa, como o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não são uma ameaça urgente ou extraordinária que justificaria pular o Congresso e decidir isso sozinho. Basicamente, ela está dizendo que Trump está usando um poder de emergência que não se aplica nesse caso. A empresa, que fica em Nova Jersey, calcula que essa nova tarifa aumentaria os seus custos com o suco brasileiro, do tipo não feito de concentrado, em 68 milhões de dólares no próximo ano. E com isso, o preço para o consumidor no mercado dos Estados Unidos subiria entre 20% e 25%. Não bastasse o café, agora suco de laranja vai ficar um quarto mais caro. Isso porque, segundo o processo, o Brasil fornece mais da metade de todo o suco de laranja vendido lá nos Estados Unidos. O processo foi registrado na Corte do Comércio Internacional dos Estados Unidos e se soma a várias outras ações contra as políticas de tarifas de Trump. Um sinal de apelação já permitiu, por enquanto, que o governo continue aplicando tarifas com base nesses poderes de emergência, e uma nova audiência já foi marcada para esse mês. E olha, caro ouvinte, além disso, outro tribunal ainda está decidindo se foi legal ou não Trump ter cancelado isenções de tarifas para produtos de baixo valor vindos lá da China. Em resposta, um porta-voz da Casa Branca chamado Kush Desai declarou que o governo está usando de forma legal e justa os poderes tarifários que foram concedidos ao executivo pela Constituição e também pelo Congresso, isso com o objetivo de proteger os trabalhadores americanos e a segurança nacional. O processo de Johanna Foods gira em torno de uma carta que Trump enviou no dia 9 de julho para o presidente do Brasil, Lula, e publicou nas redes sociais também. Nessa carta, Trump anuncia que vai impor a tarifa de 50% e diz que isso tem a ver com o tratamento que Bolsonaro recebeu.
também ataques contra eleições livres e a relação comercial muito injusta entre Brasil e Estados Unidos. Um breve contexto aqui, vale lembrar também que Bolsonaro nesse momento está sendo investigado por tentativa de golpe após perder a eleição de 2022. Voltando, a Joanna Foods argumenta que a carta de Trump não é uma ordem executiva formal, não declara estado de emergência nacional e não apresenta nenhuma ameaça nova. Pelo contrário, ela fala de problemas antigos e não de uma crise emergente que justificaria medidas urgentes. Além disso, diferente das ordens anteriores de Trump envolvendo tarifas, essa carta nem sequer menciona a lei chamada International Emergency Economy Powers Act, que costuma ser usada nesses casos. A empresa afirma também que essa tarifa representa uma ameaça existencial para o seu negócio. O processo também está sendo movido em nome de Joanna Beverage Corporation, que fica no estado de Washington. Por enquanto, a Casa Branca não comentou oficialmente o caso, pelo menos até o momento em que eu gravo esse episódio para vocês, e os advogados de Joanna Foods também não deram declarações à imprensa. E bora falar de carros. Você caiu no conto do Relâmpago McQueen. Tchau. O mercado de carros no Brasil pode ganhar um novo fôlego. Isso porque o governo federal aprovou a redução do IPI. Caso você não saiba, é o Imposto de Produtos Industrializados. Isso para carros mais eficientes, não é para qualquer carro não. E mais, zerou temporariamente esse imposto para os modelos compactos 1.0 produzidos aqui no Brasil. Aqueles carros mais simples, né, que muita gente ainda chama de populares. Grandes montadoras que fabricam esse tipo de carro, como a Stellantis, que é dona da Fiat, Volkswagen, GM, que é da Chevrolet, e Hyundai devem ser as maiores beneficiadas com essa mudança. Para os consumidores, a boa notícia é que os carros devem ficar mais baratos, mas, por outro lado, quem pode sair perdendo são as locadoras de veículos. Isso porque os preços dos carros usados, que eles compram e depois revendem, devem cair. Isso reduz o lucro que elas costumam ter na hora de vender esses seminovos. Esse novo pacote de medidas faz parte de um programa chamado MOVER, que significa Mobilidade Verde e Inovação. O objetivo do programa é incentivar investimentos em pesquisa, inovação e na transição para carros menos poluentes aqui no país. É uma continuação de políticas anteriores voltadas ao setor automotivo. Bom, na prática o que aconteceu foi o seguinte: na última semana um decreto dentro do programa MOVER mudou a forma como o IPI é cobrado nos carros. Agora existe um novo sistema que varia conforme a eficiência energética do veículo. Quanto mais poluente ou potente for o carro, mais imposto ele paga. Mas se o carro for mais eficiente, mais limpo e seguir alguns critérios, ele ganha desconto, ou até isenção total. Essa mudança criou o chamado IPI Verde, que agora passa a ser uma política permanente para o setor automotivo. Além disso, o governo também criou uma regra especial. Se o seu carro for compacto 1.0, seguir todos os critérios de sustentabilidade e for feito aqui no Brasil, o imposto é zerado até o fim de 2026. Tá bom, um cara que tá apresentando um podcast de notícias mesmo estando doente por algum motivo. E o que um carro precisa ter para ser considerado um carro sustentável, com direito ao IPI zero? Olha, te adianto que algumas coisas, como emitir menos de 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado, ter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil, incluindo etapas como montagem, pintura e fabricação do motor, e também se enquadrar na categoria de carro compacto. Enfim, as montadoras que tiverem modelos que atendem a esses requisitos devem pedir ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços a aprovação oficial. Se o modelo for aceito, o governo vai publicar uma portaria dizendo quais carros terão direito ao IPI zero. Antes dessa mudança, a alíquota mínima desse imposto para esses carros era de 5,27%. Modelos então como o Fiat Mobi e o Renault Kwid, por exemplo, têm boa chance de conseguir esse desconto. E tem uma boa chance também de ter a antena levantada se você estacionar um Kwid na rua. Segundo o especialista Cássio Pagliarini, da consultoria Bright, o preço final ao consumidor pode cair entre 3% e 5%. Mas na prática esse desconto pode ser ainda maior, tá? Isso porque no dia seguinte ao anúncio da mudança, montadoras como Volkswagen, Fiat, Hyundai, Renault e Chevrolet já lançaram campanhas de desconto com reduções superiores a 5%. Tá, como que isso é possível? Pagliarini afirma que as marcas estão aproveitando o IPI zero e somando ao desconto os chamados incentivos de vendas, que são valores que as montadoras repassam todo mês para as concessionárias, permitindo baixar o preço de tabela sem que isso afete a margem de lucro de quem está vendendo. Com isso, alguns carros estão sendo vendidos com até 13% de desconto. E não é só para os compactos, modelos SUVs de entrada também podem se enquadrar na nova política, desde que atendam os critérios técnicos. Eu me senti um vendedor aqui. Eu não tô incentivando ninguém a comprar carro, tô noticiando, tá bom?
Bom, a Fiat, por exemplo, disse que já começou a aplicar a isenção total do IPI em modelos como o Mob Like, Mob Tracking e Argo Drive 1.0, e ainda incluiu outros incentivos. Já a Volkswagen informou os preços de modelos como o Polo Track que caíram de R$ 95.000 para R$ 87.845. Outros modelos como o Virtus e a picape Saveiro também ficaram mais baratos. Não é a primeira vez que o Brasil adota medidas parecidas. Vale lembrar que lá em 2012, durante o governo Dilma, foi criado também o programa Inovar Alto, que também buscava incentivar a indústria local. Na época, o governo aumentou o IPI em 30 pontos percentuais para todos os carros, nacionais e importados, mas dava uma espécie de desconto para quem fabricava no Brasil. As montadoras estrangeiras, principalmente as asiáticas, tiveram que aumentar os preços porque não conseguiam cumprir os requisitos, o que favoreceu as marcas nacionais. Agora o governo está tentando repetir essa estratégia com foco em sustentabilidade, mas nem todo mundo está animado, como eu comentei. As locadoras de carros, por exemplo, são preocupadas. Com os juros ainda altos e o preço dos carros novos caindo, elas devem enfrentar uma queda no valor dos carros usados e, por consequência, perdas financeiras. Fontes ouvidas pela Bloomberg Linha disseram que as locadoras já compraram boa parte dos carros do primeiro semestre com o IPI cheio, ou seja, mais caros. Agora, com a redução do imposto, os carros novos ficam mais baratos, e isso faz os seminovos perderem valor. E como esse é um dos negócios principais das locadoras, comprar carro novo, alugar e depois revender, essa desvalorização pode prejudicar bastante as empresas. Um executivo do setor que não quis se identificar disse que o cenário atual, com a taxa Selic em 15% ao ano, torna muito difícil investir em renovação de frota, e que o setor está em pânico com a perspectiva de queda nos preços dos seminovos. Outro executivo também disse que empresas que têm muitos carros na frota vão sofrer ainda mais, porque mesmo que o preço do carro novo caia rápido, o valor de revenda no mercado demora mais para se ajustar. Ou seja, perdem agora e a recuperação leva mais tempo. Na visão desse executivo, o programa do carro sustentável, assim, por dizer, tem muito mais uma motivação política do que econômica. Ele argumenta que, mesmo com o IPI zero, os carros continuam caros, os juros estão altos, a inadimplência subiu e ainda tem o IOF de volta. Tudo isso dificulta o aumento real das vendas de carro zero e pode até limitar os ganhos das montadoras. Pagliarini concluiu dizendo que, no fim das contas, as locadoras vão ter que baixar o preço dos seminovos que estão vendendo. Mesmo que elas consigam comprar os novos com IPI zero, o mercado vai acabar forçando uma desvalorização no preço dos usados. Pois é, tempos difíceis aí para as locadoras de carro. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Linha, e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau. Agora vamos ler aqui os comentários do episódio passado, ler alguns só, né? Guedes diz, falar que o logo da Nvidia é o mais feio de todos é um absurdo sem tamanho. Ouvintes, vocês já viram o logo da Nvidia, né? Se não viram, conseguem pesquisar aí, se você tá dirigindo não pesquisa, por favor. Mas vocês que conhecem, o que vocês acham do logo da Nvidia? Bonito? Feio? Comenta aqui. Kawan Kenobi diz, esses casos no trabalho parecem até coisa de sitcom. Já trabalhei em uma startup onde o líder de marketing só paquerava as funcionárias casadas. Big beijo, Alan. É complicado. Mas falando em sitcom, esse caso que a gente comentou ontem me lembrou muito aquela cena de The Office, não sei se vocês assistiram, mas que o Michael tá, com a chefe do RH, coincidentemente. Pois é, a vida imitando a arte. O Felipe Souza disse, contem tudo, de detalhes, fogo no parquinho. O Felipe ele quer ver vocês comentando os casos que vocês não devem comentar no podcast. Camila Natividade disse, pensar que se eles não tivessem aquela reação no show, o assunto não iria viralizar. Mas eu acho que é bem difícil você conter suas reações no momento em que você aparece em pleno telão no show do Coldplay. Elias Bringel diz, traição aqui no Distrito Industrial de Manaus é só uma segunda-feira de trabalho. Já não sei opinar, eu nunca fui pra Manaus. Inclusive eu tava pensando em viajar pra Manaus em agosto, no final de agosto. Tava pesquisando passagens ontem. Não é pra fazer isso que você tá comentando, mas pra conhecer Manaus. Inclusive, se você tiver dica ou se tiver mais pessoas de Manaus, comentem aqui. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Big beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.